Olá, futuros colegas da medicina. É muito bom começar mais essa discussão de caso clínico, onde a gente vai literalmente dominar as anemias hemolíticas. E o melhor, não vamos só ficar na teoria, não. A gente vai aplicar tudo num cenário super real, dinâmico, daqueles que aparecem em qualquer plantão de pronto-socorro. Bora mergulhar nesse caso para destrinchar a fisiologia, a investigação e todo o raciocínio médico por trás dele. A nossa rota para hoje é bem direta e estruturada. Passaremos primeiro pelo caso do João Pedro, depois vamos entender a fundo a fisiologia e os mecanismos, dar uma olhada nos marcadores laboratoriais, investigar os defeitos intrínsecos, fechar o diagnóstico e manejo e terminar com a parte de genética e aconselhamento. Tudo muito interligado. Bom, ponto número 1. O caso de João Pedro. Vamos juntos para a beira do leito começar a nossa investigação inicial. Pensem no seguinte mistério clínico. A gente tem o João Pedro, um estudante universitário de 22 anos. O que será que conecta uma infecção respiratória super leve, o uso por conta própria de sulfatrimetoprim e uns 5 dias depois, um quadro súbito de fraqueza, icterícia e uma urina muito escura? Para deixar a coisa ainda mais intrigante, a história detalhada revela que ele sempre sente um mal-estar atípico durante episódios de febre desde a infância. E o próprio irmão já teve um problema bem parecido no passado. Aí a gente vai para o exame físico e nota um estado hiperdinâmico. O coração está batendo a 110 por minuto, correndo para compensar a falta de oxigênio, ele está visivelmente pálido e ictérico e o baço está palpável a uns 2 centímetros do rebordo costal esquerdo, um sinal clássico de sequestro celular. Nos laboratórios, a hemoglobina caiu para 9,2, mas olha só a medula óssea respondendo, reticulócitos em 4,5%, ela está trabalhando dobrado, e o DHL explodindo em 680, o que é um baita marcador de que as hemácias estão sendo destruídas em massa. Mas antes da gente bater o martelo no diagnóstico, passamos para a parte 2, fisiologia e mecanismos hemolíticos. Vamos dar um pequeno passo atrás para entender o porquê de tudo isso. A gente não pode esquecer que o eritrócito maduro é uma célula muito peculiar. Ele não tem núcleo, não tem organelas, o destino dele é viver uns 120 dias e depois ser fagocitado. Para conseguir sobreviver até lá, ele depende totalmente de apenas 3 vias metabólicas. A glicólise anaeróbia, que gera ATP para manter a estrutura, a via da metahemoglobina redutase, que segura o ferro no estado ferroso, e o grande destaque do nosso caso, a via das pentoses fosfato. É essa via que produz o NDAPH, que mantém a glutationa reduzida e funciona como o principal escudo antioxidante da célula. Sem esse escudo, a hemácia fica completamente desprotegida. E quando a hemácia é destruída antes da hora? Bom, a gente tem 2 arenas principais. A hemólise extravascular, que é a esmagadora maioria dos casos, acontece lá no baço e no fígado, pelos macrófagos. É ela que causa aquela esplenomegalia que a gente acabou de ver, junto com a icterícia. Por outro lado, a gente tem a hemólise intravascular, que é super dramática. A célula literalmente explode direto na corrente sanguínea. A hemoglobina fica livre no plasma, é filtrada pelo rim e causa a temida hemoglobinúria, deixando a urina super escura. Agora, cruzando essas características com o nosso paciente, a coisa fica super interessante. O João Pedro tem o baço palpável, o que indica a hemólise extravascular, certo? Mas ele também tem a urina escura e a aptoglobina consumida, que são marcadores fortíssimos de hemólise intravascular. E essa é a grande sacada fisiopatológica aqui. Numa crise aguda e severa, a destruição é tão maciça que simplesmente ultrapassa a capacidade de limpeza do baço. Acontece um transbordamento e a gente observa um padrão misto com esse componente intravascular claríssimo. Indo para a nossa terceira parte, vamos falar dos marcadores laboratoriais da hemólise, para ver como confirmamos isso na prática diária. Toda a lógica do laboratório para a hemólise se apoia em 2 pilares fundamentais. O primeiro é confirmar a destruição. A gente vê a bilirrubina indireta subir, o DHL estourar e a aptoglobina praticamente sumir, porque ela corre para se ligar à hemoglobina livre. O segundo pilar é confirmar a compensação. A gente precisa ver a medula óssea lutando. É aí que entram os reticulócitos acima de 1,5%, a policromatofilia e até uma macrocitose relativa lá no esfregaço, simplesmente porque o reticulócito é uma célula um pouquinho maior. Mas o verdadeiro divisor de águas na nossa investigação é o teste de Coombs direto, o TAD. Ele procura imunoglobulinas ou frações de complemento grudadas na superfície da hemácia. E adivinhem, o do João Pedro deu negativo. Isso é absolutamente crucial porque exclui de cara a anemia hemolítica autoimune. Pensem bem, se não tem um anticorpo atacando de fora para dentro, o defeito só pode estar dentro da própria hemácia. Um pequeno parêntese aqui, que é uma verdadeira armadilha de prosa e de plantão. Assumir toda a urina escura na hemólise é homoglobinúria é um erro.
Muitas vezes é só um aumento expressivo do uroblinogênio sendo excretado. Para ter certeza absoluta e não cair nessa pegadinha, a gente precisa pesquisar laboratorialmente a presença de hemoglobina livre na urina. Passando então para a parte 4, defeitos intrínsecos e variantes. Já que o problema é interno e não imune, vamos investigar a fábrica da hemácia. Organizando as ideias, os defeitos intrínsecos caem em alguns grupos maiores. Pode ser um problema na membrana, tipo a esferocitose hereditária, que cria células rígidas destruídas no baço. Pode ser um defeito estrutural, tipo a hemoglobina S da doença falciforme. Pode ser um problema quantitativo, como nas talassemias, que gera uma microcitose profunda. E, finalmente, os defeitos enzimáticos, como a deficiência de piruvato quinase ou de G6PD. Voltando para o João Pedro, ele tem VCM normal, o que afasta talassemias. Ele tem crises desde criança engatilhadas por estresse e uma história familiar apontando herança em homens. Isso praticamente liga um holofote gigante para a enzima G6PD. Certo, parte 5, diagnóstico e manejo clínico. Vamos voltar para o nosso paciente para bater esse martelo e iniciar a conduta terapêutica. Para não ter erro na hora do plantão, vale muito a pena seguir estes 5 passos práticos de raciocínio. Primeiro, confirme a hemólise com os laboratórios básicos. Segundo, faça o CUMS para separar o que é imune do que é não imune. Terceiro, dê uma boa olhada na morfologia lá no esfregaço de sangue periférico. Quarto, direcione os testes específicos baseados nessa morfologia, seja uma eletroforese ou a dosagem da enzima. E quinto, se a estrutura permitir, faça a confirmação molecular. Um passo a passo infalível. Mas atenção máxima a essa informação. Outra armadilha clássica: nunca, em hipótese alguma, peçam a dosagem da enzima G6PD exatamente no meio de uma crise hemolítica aguda. O resultado tem tudo para vir falsamente normal e confundir a equipe. Por quê? Porque as hemácias mais velhas, que tinham pouca enzima, já foram destruídas. O que sobrou circulando são os reticulócitos recém-saídos da medula, que têm níveis altíssimos de G6PD. A conduta corretíssima é aguardar e repetir a dosagem uns 2 ou 3 meses após a resolução da crise. Tá, e o que a gente faz ali na hora com o João Pedro? O plano agudo é bem direto. Passo 1, suspender o gatilho, que é a sulfotrimetroprima. Passo 2, entrar com a hidratação intravenosa bem vigorosa para lavar os túbulos renais e evitar uma necrose tubular aguda devido àquela hemoglobina solta. Administra-se ácido fólico para garantir que a medula tenha substrato para continuar produzindo em alta velocidade, e a gente monitora os exames de perto, prestando uma atenção super especial no potássio, que tende a subir perigosamente com toda essa lise celular. Por fim, a nossa parte 6, genética e aconselhamento familiar, porque resolver a crise e dar alta hospitalar não é o fim do cuidado. A deficiência de G6PD é uma condição genética com herança recessiva ligada ao cromossomo X, o que explica perfeitamente a história do irmão dele, mostrando essa transmissão materna clássica para os descendentes do sexo masculino. Fisiopatologicamente, sob estresse oxidativo, a hemoglobina precipita lá dentro formando os corpos de Heinz, e no baço, o macrófago praticamente arranca esses corpos, criando as famosas bite cells, ou células mordidas. Como a gente não tem uma cura definitiva, o sucesso a longo prazo é totalmente focado na prevenção. É o paciente andar com uma listinha rigorosa e fugir de medicamentos como sulfa, dapsona e antimaláricos, além dos gatilhos clássicos alimentares, tipo a fava. E para fechar essa nossa análise com chave de ouro, fica uma provocação super importante para a nossa prática clínica diária. De que adianta a gente ter um raciocínio diagnóstico mais brilhante de todos no hospital se o paciente for para casa e simplesmente tomar o mesmo remédio dali a alguns anos? O nosso papel vai muito além da prescrição. A gente precisa atuar como verdadeiros educadores em saúde. É fundamental garantir que eles compreendam e saibam navegar com segurança nos próprios riscos genéticos para o resto da vida. Muito obrigado por acompanharem mais esta revisão detalhada e até a próxima investigação.